Outra coisa também é o fato seguinte: se um conjunto A está contido no conjunto B, isso é a mesma coisa que dizer que o complementar de B está contido no complementar de A. Se todo elemento de A está em B, então se um elemento não está em B, não pode estar em A. Okay? Isso aqui corresponde ao seguinte fato: se eu quero provar que agora vamos traduzir isso aí logicamente, em termos de proposições. Se eu tenho uma afirmação P implica em uma afirmação Q, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a negação de Q implica na negação de P. E aqui nós estamos diante de um conceito, de uma noção que costuma causar erros, e é preciso a gente treinar os alunos para que não cometam esses erros. Eles têm a tendência natural de confundir negação com contrário. Por exemplo, o contrário de preto é branco, o contrário de alto é baixo. Mas a negação de preto não é branco. A negação de preto é qualquer cor que não seja preto. O contrário de alto não é baixo. Existem coisas que não são nem altas nem baixas. Quer dizer, o contrário de alto é que não é alto. Embora essa noção de alto seja uma noção muito, muito vaga. Então, exemplo. Isso é o que se chama a contrapositiva. Eu tenho uma implicação, isso aqui é a contrapositiva dessa implicação. Por exemplo, às vezes, vamos ver um exemplo assim. Todo número, já vou ficar sempre nesse exemplo, múltiplo de 4 é par. Isso é uma afirmação. Isso é uma implicação. Se o número é multiplicado, então ele é par. A propósito, essa implicação a gente lê costumeiramente assim: se P, então Q. E uma tendência que deve ser evitada é escrever isso. Essa frase aqui, se P, então Q, simbolicamente se escreve assim. É uma tendência que deve ser evitada de escrever assim. E isso você encontra em alguns livros. Como se essa seta dupla significasse então. Essa seta dupla significa implica. Se P, o que está escrito ali é uma frase incompleta. O que está escrito aqui é uma frase incompleta. Se P implica quem, então está faltando alguma coisa, porque isso aqui não significa então, significa implica. Isso aí deve ser evitado. Não se deve escrever isso. Bom, mas voltando aqui, todo número múltiplo de 4 é par. Isso é a mesma coisa aqui. Se, é a mesma coisa que dizer, se n é múltiplo de 4, então n é par. Isso é uma afirmação. A contrapositiva disso é a seguinte: se n não é par,
então n não é múltiplo de 4. Essas duas afirmações dizem exatamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Em matemática, é muito comum a gente encontrar situações em que é preferível tratar da contrapositiva de uma proposição do que tratar com a proposição. Isso é encontrado quando se tem situações em que os conceitos são definidos por meio de negações. Por exemplo, o que são duas retas paralelas no plano? Duas retas paralelas num plano são duas retas distintas que não têm ponto em comum. Aliás, não precisa dizer distintas. Eu estou dizendo distinta porque existe também uma coisa que eu me insurjo contra ela, que é de dizer que há duas retas paralelas coincidentes. Isso não existe. Duas retas paralelas coincidentes é uma reta só. Retas paralelas são retas que estão no mesmo plano e que não têm ponto em comum. Então, a noção de paralela, de retas paralelas, é definida por meio de uma negação. Duas retas são paralelas quando não têm ponto em comum. Então, em geral, quando a gente quer provar que duas retas são paralelas em geometria, a gente prova isso pela afirmação contrapositiva. A gente usa a noção de demonstração por absurdo. Por exemplo, supor que eu tenho essas duas retas, são duas retas distintas e são paralelas a uma terceira reta. Digamos R, S e T. Se R é diferente de S. Que R é paralela a T e S é paralela a T. Então, isso aqui é a hipótese. Então, R é paralela a S. Isso é uma implicação lógica. Se duas retas distintas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si. Isso é um teorema de geometria. E a maneira de demonstrar esse teorema é usar a contrapositiva dessa afirmação, que é o seguinte: se R e S não forem paralelas, então elas não podem ser paralelas simultaneamente a uma terceira reta T. É a contrapositiva. Todos os teoremas em geral, todos é uma afirmação muito ampla. Eu vou abrir uma pequena exceção por garantia. Praticamente todos os teoremas sobre paralelas a gente demonstra por contradição. Existe exceção, sim, é quando a gente usa o teorema de Tales para provar que duas retas são paralelas. Mas aí a gente está usando a recíproca do teorema de Tales, que também é demonstrada por contradição, por absurdo. Então, isso aqui, a contrapositiva dessa afirmação, isso aqui é a proposição P, isso aqui é a proposição Q. A proposição P é a seguinte: R e S são retas distintas paralelas a T. E a proposição Q é R é paralela a S. Então, a gente quer provar que P implica Q. Isso quer dizer, duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Então, para provar isso, a gente prova que Q' implica em P'. Q' é a negação de Q, P' é a negação de P. Quer dizer, se duas retas não são paralelas, então elas não podem ser paralelas a uma terceira. Então, para provar, a demonstração é a seguinte: se elas não forem paralelas, então elas se encontram, já que elas são distintas, não são paralelas, então elas se encontram num único ponto. Então, se elas se encontram nesse único ponto, elas não podem ser ambas paralelas a T, porque se eu teria por um ponto duas paralelas a uma mesma reta, o que contradiz o chamado postulado de Euclides. Tá certo?